Olá, estaremos apresentando o artigo intitulado O papel dos investidores institucionais nas empresas sustentáveis na B3, e os autores são os que estão em tela. E aí a gente inicia essa discussão observando que os acionistas majoritários eles possuem um alto poder de controle, enquanto os acionistas minoritários muitas vezes arcam de maneira parcial com custos muito elevados para monitoramento do direcionamento dos seus investimentos, tendo que muitas vezes seus recursos expropriados. E esses recursos eles têm sido tratados na literatura por meio da teoria da agência. Nos anos 2000, foram desenvolvidos os segmentos especiais de governança corporativa na B3, e outro fator que tem também impulsionado a modernização desses mecanismos de governança no Brasil tem sido o crescimento dos investidores institucionais. E aí os investidores institucionais eles acabam adotando práticas de governança corporativa de maneira mais extensiva que os investidores individuais. E também as mudanças de propriedade institucional ao longo do tempo, elas impulsionaram mudanças nos níveis diferenciados de governança de uma empresa, além de também exercer efeitos sobre o valor dessa companhia e as decisões do seu conselho. Nesse mesmo sentido, os investidores institucionais eles acabam apresentando uma significância muito alta, uma alta relevância no apoio dos investimentos no que se refere às decisões de direcionamento de recursos para investimentos em infraestrutura, crescimento ambientalmente responsável e também a promoção da estabilidade no mercado financeiro, bem como as iniciativas de apoio ao desenvolvimento sustentável. E aí a literatura com o objetivo, de acompanhar a B3 com o objetivo de acompanhar essa tendência, em 2005, instituiu o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, no qual são indexadas algumas empresas que desempenham atividades de sustentabilidade, também popularmente conhecidas como as atividades de ESG. E aí o Kim, o Park e o Lee, eles destacam que é uma estrutura de propriedade da companhia, lá na realidade da Coreia do Sul, ela afetou amplamente as políticas de sustentabilidade empresarial tomadas por uma empresa, já que esses investidores eles estão participando das reuniões de conselho e eles influenciam o direcionamento da aplicação dos recursos. Nesse mesmo sentido, o DAS e o Alarge, lá na realidade da Jordânia, destacam que as empresas elas são encorajadas a desenvolver as atividades de responsabilidade social corporativa também como uma forma para atrair investimento e, consequentemente, o papel do investidor institucional ele se destaca, já que ele influencia esse tipo de aplicação de recurso. Nesse sentido, estabelece o objetivo da nossa pesquisa, que é de verificar se a concentração de propriedade de investidores institucionais das empresas brasileiras de níveis diferenciados de governança impacta sua participação no ISE. Nesse sentido, a gente visa estabelecer se o fato do investidor institucional ele estar lá no conselho influencia, aumenta a probabilidade daquela empresa estar ou não indexada à carteira de sustentabilidade empresarial do ISE da B3. E aí o nosso referencial teórico ele se embasa bastante no aspecto de que esses investidores institucionais eles estão amplamente associados com o desenvolvimento de boas práticas de governança corporativa e que a literatura ela também sugere que a sustentabilidade corporativa ela é impulsionada pela presença desses investidores institucionais na estrutura de propriedade de uma entidade. Essa pesquisa, partindo agora para a descrição dos nossos procedimentos metodológicos, ela é caracterizada como descritiva, com abordagem quantitativa. A nossa amostra ela foi composta por todas as empresas que estão na B3 e fazem parte desses níveis diferenciados de governança corporativa. Observou-se alguns critérios para a exclusão de empresas da amostra, sendo eles a indexação de empresas a setores financeiros, já que elas têm características contábeis muito exclusivas, e também aquelas empresas com PL negativo e que estavam com informações contábeis ausentes, já que nossa base de dados partiu do Economática. Ao final, nós analisamos 117 empresas ao longo do período de 2015 a 2019. E aí as variáveis dessa nossa pesquisa partiram do investidor institucional, que levou em consideração o quantitativo dessa proporção do investidor lá no quadro de estrutura de propriedade das empresas, a participação ou não das empresas na indexação da carteira ISE foi transformada em uma variável dummy, sendo indicada o valor 1, caso ela estivesse presente naquele ano, ou 0, quando não, e ainda utilizamos as variáveis de tamanho, risco e desempenho como variáveis de controle do nosso modelo. E aí em tela estão todas as variáveis que foram utilizadas no nosso modelo econométrico, que é apresentado a seguir.
observa-se que foi desenvolvida uma logística, já que a nossa variável dependente ela é uma variável dummy, e aí, consequentemente, a gente consegue determinar a probabilidade daquela empresa de nível diferenciado de governança estar ou não dentro da carteira Easy, em decorrência da proporção de investidor institucional dentro de sua estrutura de propriedade. E aí, partindo para a nossa descrição e análise de resultados, a gente percebeu que, dentro do quantitativo levantado de empresas ano a ano, cerca de 50% das empresas que estavam presentes nos níveis diferenciados de governança corporativa, que era a nossa amostra inicial e maior, mais ampla, elas também estão indexadas à carteira Easy, ou seja, elas também podem ser consideradas como desenvolvedoras de práticas de sustentabilidade empresarial lá dentro do âmbito da B3. Observamos que algumas empresas, como a Tietê e a Fleury, elas estavam em todos os anos de composição da nossa amostra e que, predominantemente, as empresas que compõem a nossa amostra, ou seja, que estão nos níveis diferenciados de governança corporativa, que desenvolvem nessa indexação ao setor de a carteira Easy, elas são do setor de utilidade pública. Partindo para a análise das estatísticas descritivas do modelo, a gente pode observar que, em média, a rentabilidade sobre o ativo dessas empresas ela é bem inferior ao que é esperado pela literatura, já que a gente encontrou uma média de 0,06, sendo que, no máximo, alguma das empresas da nossa amostra, pelo menos, ela observou uma rentabilidade de mais de 200% nessa dimensão. A gente trabalhou com cerca de 545 observações, sendo destacado ainda a grande diferenciação que foi notada entre a liquidez geral das empresas observadas, dado seu elevado desvio padrão. E aí, partindo para, de fato, a análise dos resultados e regressões, que foi feito por meio de regressão por efeitos fixos no painel, observou-se que a liquidez geral ela tem grande relevância na indexação ou não de uma empresa carteira Easy. No entanto, quanto menor a liquidez, maior é essa possibilidade da empresa estar dentro desse nível. Observou-se ainda que quanto maior a rentabilidade sobre o ativo, o ROA de uma empresa, mais chance ela tem de estar, maior é a probabilidade dela estar indexada à carteira Easy. E observou-se ainda que, por sua vez, quanto mais uma empresa ela está alavancada, ou seja, endividada, quanto maior é a proporção de capital de terceiros, e aí, no nosso caso, de passivo oneroso, menor é a probabilidade, já que o nosso coeficiente deu com sinal negativo. Nesse mesmo sentido, quanto maior for uma empresa, já que o nosso tamanho ele tem coeficiente positivo e é estatisticamente significativo, maior é a chance dessa empresa fazer parte da carteira Easy. E aí, nesse sentido, a gente passa para as nossas considerações finais, no que foi determinado, observando especificamente o nosso grande objetivo, que quanto maior a participação do tipo de investidor institucional, maior é a probabilidade, sim, das empresas fazerem parte da composição da carteira Easy, o que vai, ao encontro da literatura, já que a literatura ela destaca, ela prevê que o investidor institucional ele funciona as práticas de sustentabilidade corporativa de uma empresa. Observou-se ainda também que quanto maiores as práticas de responsabilidade social corporativa das empresas, menor é seu risco financeiro, já que essas empresas com práticas de sustentabilidade empresarial, elas diminuem esse risco, ou que apenas elas são mais avessas ao risco, uma vez que elas desempenham essas atividades ambientalmente, socialmente responsáveis. Observamos ainda que essas empresas, elas têm uma influência positiva, a sustentabilidade ela tem uma influência positiva no desempenho financeiro das empresas, ou seja, que o fato das empresas elas terem um melhor desempenho financeiro está associado, sim, à sua indexação na carteira Easy, e que as maiores empresas, como a gente pode observar na análise dos dados de regressão, elas têm maior chance de estar na carteira. E aí isso pode ter sentido pelo fato de ela oferecer maior visibilidade e aumentar também a probabilidade de agir de maneira mais responsável socialmente e ambientalmente falando. Nesse sentido, são apresentadas as nossas referências e nós